E aí, já leu a Bíblia hoje? Ainda não? Vamos além? Vamos ler a Bíblia inteira. Como? É só você seguir o método, o plano que nós temos apresentado todos os dias aqui no nosso canal. Aqui, Pastor Everton Ferreira, estamos numa linda jornada de leitura bíblica. Estamos usando esta ferramenta, que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. Ela tem um plano, e esse plano se consiste em lermos trechos da Bíblia, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente, vamos avançando nessa leitura também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like e compartilha para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 134, nós vamos ler Juízes 17 e 18, Salmo 78 e Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Juízes 17. Mica e os ídolos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor, Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O levita, na casa de Mica, havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar, e assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote, eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra, e lhes disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus, para que saibamos se o caminho que seguimos se irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol. E esses irmãos lhes perguntaram: e então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se,
e vamos atacá-lo, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaú. 600 homens armados com as suas armas de guerra subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Maané-Dan. Até o dia de hoje, fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra, quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: O que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já chegavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando-se perguntaram a Mica: O que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu: Vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida você e os da sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Vamos ler agora Salmo 78, Deus e o seu povo. Salmo didático de Asaf. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez.
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. De pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Vamos ler agora Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. A mulher cananeia, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdã. Sempre vou comemorar. Parabéns, parabéns para vocês, parabéns para nós que estamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Você está chegando novo? Segue daqui para frente, mas não para. As leituras que já passaram você vai atualizando aos poucos na playlist que nós temos aqui no canal, Leitura Anual Bíblica, tá bom? Que Deus abençoe e te espero amanhã. Um abraço.
Pra cima!